Eu vou, nesta parte agora, confesso aos irmãos que eu não tenho muita clareza sobre tudo que vai acontecer, mas quero começar falando sobre o tema que vai e vem já há algumas décadas e que nessa semana, a partir da sexta-feira, voltou ao debate, que é o tema do aborto. Já há alguns anos, quando houve um episódio no Brasil que trouxe muita repercussão por ocasião de um momento dramático na história do Nordeste brasileiro, de um nascimento indesejado por ser um estupro que o resultou, levou então um prócer da Igreja Católica a excomungar parte das pessoas envolvidas naqueles instantes, naquele contexto, naquele momento, a respeito daquela autorização que foi dada. Eu, então, preguei uma mensagem que nós recuperamos só para registrar o evento no canal da igreja no YouTube, que você vai ver só um pedaço, só para nos situarmos na questão, não que vamos ouvir isso, porque não haverá nem sequer mesmo tempo hábil para tal. Eu até era mais magro, né? Isso vai e volta, infelizmente é assim que as coisas funcionam. Não deveria, mas não. Cantou o coro essa canção porque o planejamento para hoje era: eu posso perdoar. Todavia, um fato tem percorrido as discussões no Brasil após o abortamento de 2 gêmeos em Recife, daquela menina de 9 anos, abusada desde os 6 pelo padastro em Alagoinha, no mesmo estado. Decidi então, hoje e à noite, numa outra perspectiva, considerar este tema. Aborto, uma breve introdução pastoral. Não pretendo que todos que aqui se encontrem concordem comigo. Há uma grande dificuldade em tratarmos deste assunto, o aborto, porque não há um texto bíblico específico, explícito, a respeito do problema, uma vez que ele inexistia nos tempos bíblicos, nos termos postos pela chamada modernidade. No entanto, não só porque somos chamados a opinar, e somos, na banca de jornal, no metrô, no banco da escola, na mesa de trabalho, nós somos chamados a nos posicionar, sobretudo porque este fato foi acompanhado, o que lhe deu maior repercussão ainda, por um gesto da Igreja Católica que informou, através do arcebispo de Olinda e Recife, José Cardoso Sobrinho, que automaticamente todos quantos participaram, ou permitindo, ou realizando aquele aborto, estavam excomungados. À noite falarei sobre excomunhão e comunhão. Quero então tratar agora deste assunto. A história é bastante conhecida, os detalhes estão bastante publicados. Eu li depoimentos de ambos os lados, li um longo depoimento do
Padre Edson Rodrigues, pároco da cidade de Alagoinha, que tentou impedir o aborto. Li o depoimento do arcebispo Cardoso Sobrinho, li depoimentos de médicos. Penso então que precisamos nos posicionar, não em relação ao episódio em si, obrigado, Neto, mas em relação ao tema do aborto. Lembro que a cidade onde houve o abuso por 3 anos, o fato se tornou mais dramático porque a menina estava na 16ª semana de gestação. E a reação foi fortíssima. Um membro da elite paulista, Horácio Piva Laffer, inclusive, solicitou o seu desligamento naquela ocasião da Igreja Católica, dizendo-se cansado de sermões e pregações com lugares comuns conservadores, prosa aborrecida, absolutamente dissociada da realidade. Penso que essa frase é importante. E ele diz mais: estou no grupo dos que dispensaram a classe eclesiástica na intermediação de sua relação com Deus. Sigo em contato com o Eterno. Aliás, é dele que deve vir o meu perdão, felizmente. Mas contato direto, de casa, sem intermediação, é mais focado, mais honesto, mais real, mais humanamente divino. E dizendo que a religião tem a presunção de decidir se alguém pode ou não ter o direito de comungar com Deus, deve ou não estar neste lugar, em outro lugar após a morte. Então a frase dele é que a Igreja Católica, ao condenar aquele aborto, ficou vazia de generosidade. A reação à época, a gente acaba esquecendo, não é? Foi bastante forte, isso já tem, portanto, uns 15 anos. E agora, como vocês sabem, o assunto voltou ao tema. O Código Penal brasileiro estabelece que o aborto praticado por um médico não é punido em 2 condições: se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta do estupro e aborto. Vou ler na íntegra, aspas: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal. Houve depois um outro momento em que se passou a entender que, além da razão ser o estupro, consentido não como algo obrigatório, uma mulher que foi alvo de um estupro e concebeu pode decidir ter o seu bebê, é o que está dizendo aqui a lei, mas ela passou a incluir um pouco mais adiante o caso dos bebês sem cérebro, os anencéfalos, que nesse caso também se tornou permitido, mas não obrigatório, só para entendermos um pouquinho essa questão. Recentemente, então, há algum tempo, melhor dizendo, o chamado PSOL, Partido Solidariedade, arguiu junto ao Supremo Tribunal Federal a necessidade de se ampliar esta permissão, entendendo que esse é um direito da mulher, pertence à mulher a liberdade de decidir o que fazer com o seu feto. Esta é a questão. E na propositura do PSOL, há uma menção a um caso famoso nos Estados Unidos, que já mencionei muito rapidamente na abertura de nosso encontro aqui, que é o chamado caso Roe contra Wade. Quando uma moça, dizendo-se abusada por uma gangue, tendo um bebê resultado disso, isso foi em 1970, seus advogados entraram então no Supremo, e o Supremo reconheceu,
naquele caso, que ela poderia fazer o aborto, mesmo já decorrido o prazo normalmente aceitável, que é sempre, em praticamente todos os lugares do mundo, ou na maioria dos lugares, de 12 semanas. E nesse momento, então, a Suprema Corte americana entendeu que a maioria das leis contra o aborto, que lá as leis são estaduais, violavam o direito constitucional à privacidade, garantido sobre a cláusula do devido processo legal da 14ª emenda da Constituição americana, o que obrigou, então, as leis federais e estaduais serem alteradas para não mais ter aquela restrição ao aborto, nesses casos, inclusive. Ocorre que esse assunto foi muito debatido, porque o dono da revista Playboy depois confessou que financiou grande parte da propaganda em volta àquele episódio. Mas houve uma outra reviravolta absolutamente inesperada, e que os veículos de comunicação e nem mesmo a proposta ao Supremo considera. Essa moça depois se tornou uma grande campeã da causa abortista. E nesse envolvimento dela, ela acabou tendo contato com cristãos envolvidos na causa anti-abortista. E o resultado foi que ela se converteu, foi inclusive batizada, e disse que estava arrependida, que tinha mentido, que não fora abusada por gangue nenhuma, mas fez aquilo por achar que, nesse caso, ela conseguiria a simpatia popular, e a partir daí ela se tornou uma mulher envolvida na campanha contra o aborto. É importante esse elemento, porque a gente não vê essas informações, estão disponíveis em veículos, mas não é isto divulgado. Só estou mencionando esta condição porque esse caso Roe versus Wade acabou sendo sempre mencionado, porque os Estados Unidos, um país também protestante, já há 50 anos resolveu este assunto. Mas não são propriamente estes os termos. Quando eu preguei aquela mensagem, que você pode acessar no YouTube depois, apenas colocando aborto e o meu nome, eu trouxe então alguns itens para reflexão, e vocês podem observar que eu estava lendo a mensagem, exatamente alguns pontos que eu vou trazer aqui agora. Primeiro princípio que nós todos temos que ter em mente, nós que vivemos, na época em que vivemos, devemos dar graças a Deus por isto, é o princípio cada vez mais vivo fora da igreja, adentrando também a igreja, de que não existe nenhuma autoridade sobre o indivíduo senão a sua própria consciência. Ou seja, é um lugar comum, ou como se diz em filosofia, um truísmo, que não existe uma autoridade externa ao ser humano que nos diga o que é certo ou o que é errado. Nós, cristãos, temos uma posição contrária a esta Weltanschauung, a esta visão de mundo cada vez mais predominante.
nós entendemos que o temor do Senhor Deus é o princípio da sabedoria. Então, às vezes errando, às vezes acertando, nós procuramos derivar aquilo que nós pensamos para as diversas áreas da vida da palavra de Deus. Mas ela não é considerada nem nos tribunais, nem nas discussões das pessoas, como uma autoridade, porque ela é tomada como a expressão de uma cultura, ou mesmo de uma religião, mas não de uma expressão que tenha uma autoridade, e a palavra aqui é suprema, soberana. Esse é um ponto importante. E dentro desta visão de que cada um é o senhor de suas decisões com base em sua própria consciência, cresce na esteira dos chamados direitos individuais, que cada indivíduo tem o direito de fazer aquilo que é certo, e esse direito lhe deve ser assegurado. Esse debate está na relação com o tema das drogas, todas, álcool ou barbitúricos ou quaisquer outros alucinógenos. Está na questão da sexualidade, está na questão da eutanásia, que é um tema candente. Filmes que integram o circuito mundial de cinema, um deles é um libelo definitivamente claro, sem meias palavras, a favor da liberação da eutanásia. Podemos acrescentar que nessa mesma esteira está a compreensão de que também uma pessoa sem a ajuda de alguém, que seria a eutanásia, tirar a sua própria vida, suicídio, também é um direito que lhe pertence. Porque a vida, sem uma autoridade última, pertence a quem vive. E quem vive decide o que é melhor para si. Isso tem a ver, falo porque tem professores aqui do ensino público, com a ideia de que não há autoridade, porque o menino ou a menina tem o direito de fazer o que bem entenderem. Inclusive, por exemplo, só para pegar um caso emblemático em nossa cidade, de um menino ir de saia para a escola como um direito humano, porque assim que ele se sente, ele tem o direito de arrostar os costumes. Eu só estou mostrando, sem, obviamente, entrar em qualquer outro detalhe de discussão, que o que subjaz a esse conjunto de práticas é a ideia de que não existe uma autoridade suprema. Cada um, estou me repetindo propositadamente, é dono de si mesmo. E no caso específico, a mulher é dona do seu corpo. Esse é um princípio. Quando você então diz, espera aí, há um outro corpo no corpo dela. Se ela tem liberdade de decidir sobre o seu corpo, a pergunta é se tem também de decidir sobre o corpo do outro. E aí a discussão se estabelece. Segundo ponto. Os costumes mudam com o tempo. Mas nem todo costume é legítimo. Esse é um ponto importante porque o direito, em todos os países, e há aqui advogados, é sempre um direito, advogados, por favor, me ouçam com atenção, para não me julgarem mal, retroativo. Isto é, ele regula aquilo que é feito, partindo de certo modo de um princípio. Aquilo que é feito se tornou um costume, deve ser aceito. No fundo, é bom. Vou dar um exemplo. No período imperial brasileiro, só havia casamento religioso. A Constituição de 1891 trouxe a figura do casamento civil e tornou-se isto uma prática. A partir das conclusões e práticas da sociedade, à luz que estou falando aqui,
o Estado disse o seguinte: há uma terceira forma de casamento, que é quando a pessoa não casa. É meio absurda a minha frase, eu sei. Ela se junta. O Estado reconhece aquele ajuntamento como um casamento, com os mesmos direitos de um casamento, mas diz que não é um casamento, é uma união estável, se ela passar por algum vínculo cartorial. O que o Estado fez? Já que as pessoas se juntam, vamos reconhecer que elas se juntam. E no fundo dizer que isso é bom. Continue se juntando. Porque o princípio do direito, repito, é, nesse caso, regular aquilo que já é praticado. Por isso que eu disse que está sempre retroativamente. Já que tem essa prática, vamos dizer que ela é aceitável, vamos regular isso, vamos organizar isso, senão vai ficar mais difícil. O Estado está com uma boa intenção. Mas ao fazer isto, também está dizendo que isso é bom. Vejamos o debate em torno dos entorpecentes. Ora, já que o tráfico existe e nós não conseguimos combatê-lo, vamos parar de combatê-lo. Vamos então, pensam alguns, regulamentar o comércio de drogas. Isso já aconteceu com as loterias. Havia os jogos populares, como o jogo do bicho e outros. O Estado, não por bondade, é claro, mas por interesses pecuniários, regulou o jogo do bicho ou outros jogos de azar e chamou isso de loteria e passa a oferir milhões de reais da ilusão do cidadão brasileiro. Ele, o Estado, que foi posto para nos defender, nos vende ilusões. Já que todo mundo joga, vamos regulamentar e oficializar a jogatina. Então, os costumes, de fato, vão mudando. E é típico do ser humano ir pegando as fronteiras do permitido ou do não permitido e ir alongando, afastando estas fronteiras. E como a gente, como criança, não é? Não pode fazer isto. Aí nós vamos lá e fazemos. Aí papai fez que não viu ou não viu, o que não podia agora já pode. Peguemos um caso muito particular que alguns aqui vivenciaram. A hora de chegar em casa. A hora de chegar em casa é 10 horas. 10 horas. Aí você chegou 10h15, não aconteceu nada. Você pode chegar 10h15. Vamos ver se 10h30 funciona. Aí chega às 10h30. Não aconteceu nada. Então não é mais 10, nem 10h15, 10h30. Não é? Até chegar às 6 horas da manhã. Porque nós, seres humanos, vamos forçando a barra para ter os nossos, vamos chamar de direitos, mas não é boa palavra, incorporados para que passem a valer como regras para nós. Um dos argumentos, portanto, a favor de uma liberação do aborto depois da 12ª semana, como é atualmente a nossa legislação, é o número de abortos clandestinos, alguns, nós sabemos, fazendo vítimas fatais. Então, há uma pressão alimentada por diversos interesses para a mudança desses costumes e a aceitação agora desses novos costumes, que é a liberação sexual, isto é, a prática do sexo livre entre as pessoas, e quando vem, então, a gravidez, uma maneira de resolver isso se tornou, então, um problema. Essa maneira, como eu disse, de organizar as coisas, de pensar as coisas, de fato há muitas mortes, é a mesma com relação à bebida alcoólica, que o Brasil tomou a decisão, primeiramente em relação ao cigarro, uma decisão com um sucesso extraordinário, mas não consegue fazer em relação à bebida, e muitos preconizam que o tratamento ao tema da droga, leia-se alucinógenos, seja o mesmo dado à bebida, à liberação e algum tipo de controle público, algo inimaginável num país tão grande como o nosso. Repito,
já que todo mundo faz, o Estado diz que o todo mundo faz é o certo. Terceira questão é que a Bíblia não é explícita sobre a questão do aborto, pela óbvia razão de que esse problema não existia nos tempos bíblicos, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, como algo significativo do ponto de vista quantitativo. A Bíblia, no entanto, é clara sobre a sexualidade humana. Devemos fugir da fornicação, isto é, do sexo fora do casamento. O Novo Testamento diz que devemos nos abster da imoralidade sexual. Diz a Bíblia que devemos amar, apreciar e cuidar dos bebês desde o nosso ventre, porque é ali que a vida começa. O salmista diz: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste, desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Outro orou: Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E poderíamos mencionar o valor das crianças nascidas, quando Jesus permite que venham até eles, quando toda a sociedade rejeitava crianças. Um pai tinha o poder de matar uma criança. Ou, como mencionei, a ideia de que a vida é um dom de Deus, desde o ventre materno, desde as entranhas, desde o útero de nossa mãe. Mas ainda, a Bíblia nos diz que nós não devemos matar. A legislação brasileira diz que nós podemos matar. Diz que uma mãe pode escolher abortar o seu bebê. Embora também seja verdade que muitas mães, mesmo tendo uma criança anencéfala, ou mesmo tendo uma criança vítima de um estupro, há mães que decidem, isso é muito valioso de se salientar, a continuar com a sua gravidez. Ameaçado de morte, uma pessoa pode decidir morrer e não matar, ou matar para não morrer. São questões que estão ligadas a esta questão, mas podemos dizer que esse não matarás também se aplica a todas as áreas da vida, inclusive na do aborto, dizendo novamente que nas situações limite, uma mulher não tem a obrigação de abortar e não tem a obrigação de manter vivo o seu bebê. No conjunto da leitura que nós fazemos da palavra de Deus, dado o entendimento que temos de que a Bíblia é a fonte suprema, dado que o fato de que a vida é uma propriedade, podemos dizer assim, de Deus que nos dá, vou usar as palavras, o aborto é pecado, ressalvadas as situações no limite, nos termos da legislação brasileira. A nossa legislação, como li há pouco tempo, ao meu ver, deve continuar nos termos em que se encontra. A atividade sexual deve ser desenvolvida no contexto do amor conjugal e da responsabilidade diante das suas consequências. Aquela gravidez que não resulta das situações limite, como definidas na legislação brasileira, deve ir até o fim. Admitidas somente as que a nossa legislação já admite. A possibilidade do aborto
não pode, não deve ser estendida livremente para aqueles que escolheram um estilo de vida que atenta contra a santidade. Ao dizer isso, mais uma vez, estou reconhecendo as situações limite, em que a gravidez não decorreu de uma vontade da mulher, quando a gravidez implica em real risco para a sua sobrevivência, quando o bebê é fruto de um verdadeiro estupro. Esses casos são uma condição que permite, à luz do que nós entendemos de nossa fonte soberana, a Bíblia Sagrada, admitir o aborto, nas demais, não. Claro que há uma grande discussão sobre 12 semanas, mas o conhecimento científico disponível nesse momento também não nos autoriza a alongar um pouco mais este processo. E nós também não podemos colocar a decisão sobre um aborto no peito de uma mulher. Não porque ela não seja capaz, mas porque a decisão dela implica na supressão de outra vida. Suprimir uma vida, portanto, só se admite nas questões absolutamente de extremo. Repito, a nossa legislação brasileira em relação à permissão para o aborto é boa. Basta que a mantenhamos. Quanto aos abortos clandestinos, que advêm de todos aqueles elementos que eu mencionei aqui, a falta de autoridade última, cada um faz o que quer com a sua vida, alguns desses nascimentos são consequências de modos irresponsáveis de viver, e que não pode ser esse modo irresponsável de viver premiado com a permissão do aborto. Obviamente, tem uma outra argumentação. E a criança que não tem nada a ver com isso? Quem teve essa criança tem que pensar isso antes de a ter. Porque o argumento, se for este o argumento utilizado, nós vamos passar para 3 meses, depois para 6 meses. Mas é curioso, gente, que todos nós aqui somos testemunhas de que uma criança não nasce quando ela nasce. Uma criança nasce, estou usando nasce no sentido simbólico, quando nós ficamos grávidos. Logo depois sabemos o sexo dela, damos-lhe um nome, preparamos-lhe um berço, um quarto, já nos comunicamos com ela, já dialogamos com ela em nosso ventre, não no meu, embora pareça, mas os irmãos sabem o que eu estou mencionando. Hoje nós sabemos que uma vida não nasce quando ela nasce. Hoje nós sabemos e nos relacionamos com ela quando ela é concebida e começa então a ter os seus elementos formados internamente e se desenvolvendo uma velocidade vertiginosa para que em condições regulares, no 9º mês, ela então diga, cheguei, mas já chegou há muito tempo. Nós não podemos achar que em função de situações de ausência do Estado, seja na educação, seja na prevenção, seja no cuidado da mãe gestante, que a solução para esse problema é uma liberação geral para que cada mulher faça aquilo que ela bem entender, porque ela é dona do seu corpo. Essa frase, evidentemente, tem que ser vista à luz daquilo que eu já falei.
Como eu disse aos irmãos, amanhã vai continuar no Supremo, sob a liderança da ministra do Supremo, Rosa Weber, essa consulta pública em função da proposta que foi feita por um partido político, como já mencionei, e foram chamadas dezenas de representantes da sociedade civil, inclusive os batistas. Assim, amanhã está previsto o pastor e professor Lourenço Stélio Ré, que é o diretor da Faculdade Batista de São Paulo, estará dizendo qual é a posição dos batistas. Não sei o que ele vai falar, espero que ele fale aquilo que eu acabei de falar, senão eu vou repreendê-lo. Brincadeiras à parte, esse é o momento em que nós nos encontramos e é um assunto de muita importância. Muita importância. Também está no Supremo, os irmãos sabem, uma discussão sobre a libertação das drogas. De novo, é sempre aquele mesmo princípio. Não conseguimos controlar, organizamos de outro modo, nós então liberamos, porque aquilo que as pessoas fazem é bom. Princípio que não é verdadeiro. Eu gostaria de facultar a algum irmão ou alguma irmã a palavra, não para debater comigo, não é esse meu propósito, mas se algum irmão ou alguma irmã desejar acrescentar algo ao que eu disse, ou mesmo discordar, eu não vou debater, não vou discutir. Fique bem à vontade, porque nós somos uma comunidade que busca ser congregacional, e esse tema é tão crucial que eu me sinto desejoso de escutar. Obviamente, a única regra é a brevidade. É preciso ser breve, ver qual a sua ideia e argumentar brevemente, ok? Então não pode falar, não. Queria dar uma palavra que não pode ser veiculada, não tem como. Fica para um outro momento, ok? Não é possível. Tá bem? Brevemente, por favor. O primeiro ato monstruoso é o estupro. Se der sequência, o segundo ato é o assassinato. A mulher que sofre o estupro, se preservar a vida, ela mostra que ela venceu o estupro, porque ela não cedeu ao assassinato. O assassinato fica na cabeça da mulher a vida inteira. Ela jamais poderá pensar sobre o assunto e conversar com alguém, ela vai estar fugindo da sua própria consciência. Isso, em palavras breves, é o que a ética global diz, da qual eu sou o autor, com base no amor incondicional. Muitíssimo obrigado. Eu vou, ao final, também trazer uma outra palavra que a sua me recordou para fazer, que eu divulguei esse assunto. Eu recebi uma belíssima contribuição de um queridíssimo irmão de São Paulo, que disse: não deixe de falar o seguinte. Então eu vou também ao final, porque eu acho importante falar. Mais alguém gostaria de se expressar? Sim. Vou me atrever a falar, porque acho que é um assunto que eu acabo enfrentando bastante, porque eu sou professora de Direito, do curso de Direito, e em que pese, pastor, igreja, eu concordo com o meu coração, com aquilo que o pastor falou, mas no dia a dia jurídico nós enfrentamos discussões que passam muito pela aceitação dos direitos civis do outro. Então eu me exponho aqui e digo, eu sou contra, espiritualmente, pessoalmente falando, diversas questões, como por exemplo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas civilmente falando, eu me sinto desconfortável de me posicionar dessa maneira, por aceitar que o outro pode ter um certo direito civil que vá de encontro ao meu posicionamento espiritual. Então, muitas vezes eu me sinto desconfortável, eu acho importante, eu não sou uma pessoa que levanto para levar minha opinião, enfim, mas eu me senti na obrigação de fazer isso,
porque eu acho que a gente vive tempos em que é preciso nós, como igreja, pensarmos talvez num acolhimento, porque muitas vezes a mulher que deseja fazer um aborto, ela não está acolhida, né? Ela não recebeu uma informação, né? É passado para ela apenas que ela ficou grávida e agora ela que se vire. Ela não tem a informação do que significa o aborto, de quando é que a vida efetivamente começa, de como é esse procedimento. Então, acho que o cristão, ele tem que partir da ideia do acolhimento. E os direitos civis, o acolhimento dos direitos civis do outro, acho que fazem parte de uma estratégia de amor. É como eu penso, eu ainda tenho vários conflitos, até em relação à liberação das drogas. Tenho conflitos ideológicos sérios em relação a isso, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista da aceitação de direitos civis. Passar a conceber como um problema de saúde pública e não como um problema de segurança pública é uma questão que sempre vai estar presente. Só isso, desculpa. Muito obrigado. Sim, irmã. A professora falou muito o que eu penso. Eu sou enfermeira e, para nós, enquanto profissionais de saúde, é uma situação muito difícil, porque é um problema de saúde pública, mas, pensando enquanto cristã, né, dos meus princípios e valores individuais, enquanto evangélica, enquanto cristã, enquanto cidadã, eu também sou contra. Mas, pensando enquanto profissional, é muito difícil. Então, eu queria muito escutar do senhor a sua opinião, porque nós, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, na hora que a gente se depara com essa situação dentro das instituições de saúde, é muito difícil. Eu trabalho com câncer, então muitas das minhas pacientes que eu atendo no INPE, elas têm que fazer aborto terapêutico para iniciar a quimioterapia. E eu tenho que cuidar dessas mulheres porque elas já estão fazendo um aborto terapêutico e elas estão passando por um processo de saúde e doença. Então, para nós, é muito difícil. E eu queria muito escutar a opinião do senhor em relação a isso. Eu penso que a gente deveria sempre ter em mente aquelas situações que acabam sendo situações comuns, em que o aborto é uma decorrência da liberdade sexual. Eu acho que esta é uma questão, não é? E aí, a pergunta é se as pessoas que já aprenderam que pode dispor de sua sexualidade como bem quiserem, se elas sabem de todas as suas consequências. Não sabem, uma solução é permitir que abortem. Ou educá-las para que não fiquem grávidas. Nós temos o outro valor. Concordo que nós não podemos impor à sociedade os nossos valores, embora tenhamos o direito de os manifestar como qualquer outro grupo da sociedade. Penso que a gente colocar tudo junto, isto é, aquelas situações que não são limite, aquelas situações que são apenas, vamos colocar assim, entre aspas, a expressão do desejo, é muito diferente daquilo que resulta de uma necessidade, como o que você muito propriamente mencionou. Então, penso que isso nos ajuda a entender. A segunda coisa importante é que os conceitos da sociedade mudam, os da palavra de Deus não mudam. E os conceitos da sociedade vão e voltam. Eu tenho para mim, não verei esse tempo, acho, que, por exemplo, esta visão do direito ao convívio entre pessoas do mesmo sexo, como se fossem um casal, no futuro esse direito refluirá.
Porque já houve isso na sociedade e refluiu. Em Roma antiga, era algo como nos dias de hoje, inclusive desejado. Algo que dava prestígio a uma pessoa, se ela aparecesse, fosse alguém importante, com uma pessoa como sendo do mesmo sexo seu, como sendo seu namorado, seu marido, ou algo similar. No caso, sempre homens, nesse caso particular. Mas isso mudou. Compreendeu-se, claro, tem muitas histórias a respeito, que isso não é adequado. Só para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, nossas decisões, evidentemente, são sempre tomadas no tempo chamado hoje. A gente toma a nossa decisão baseada no que era a Grécia, nem no que vai ser no futuro, no que é hoje. Mas o hoje nós temos que relativizá-lo. Porque o hoje nos chega muitas vezes pela via da propaganda. Como eu mencionei, o Hugh Hefner, o dono da revista Playboy, responsável por uma revolução sexual no mundo, ou parte dessa revolução, financiou passeatas. Porque é assim que o mundo funciona. É normal. Quem tem seus interesses põe o dinheiro para que o interesse prevaleça. Só que nós achamos, muitas vezes, que eu estou pensando com a minha consciência. Não, eu estou pensando com a minha consciência matizada, influenciada pela propaganda que eu recebo. De igual modo, podemos dizer o contrário. Muitas pessoas são contra o aborto por causa da propaganda, vamos colocar assim, religiosa. Daquilo que o seu pastor falou, do seu padre, ou o que ele falou. Também é verdade. Nenhum de nós toma decisões realmente livres. Nossa liberdade é condicionada por inúmeros fatores. Por isso que eu vou voltar a esse ponto, só mencionar rapidamente isso, que nós partimos de um princípio, é imutável. A nossa autoridade vem da palavra de Deus. As nossas decisões têm que considerar o que ela nos diz. Como eu disse, algumas coisas ela é explícita, indiscutível, outras, por injunções do crescimento científico, sobretudo, não estão presentes claramente na palavra de Deus, ainda bem, porque senão ela teria que ser reescrita a cada momento. Quem trabalha na saúde tem esses dilemas e outros. E às vezes tem que decidir quem vai viver e quem vai morrer. Fora desse contexto, porque não tem vagas para todos. Tem uma vaga no CTI e 2 pacientes para entrar. E, pela avaliação, quem não entrar vai morrer. Então, a equipe ou o médico, em questão de minutos, tem que tomar uma decisão. Tem uma resposta pré-fixada? Não tem. Não tem como ter. Ou, por exemplo, na questão do prolongamento da vida de uma pessoa, uma condição aparentemente irreversível. Por que aparentemente irreversível? Porque ninguém tem uma certeza absoluta da ou da irreversibilidade de uma condição. Tem uns indicadores, até mesmo estatísticos. Mas estatística é apenas estatística. E a pessoa tem que tomar uma decisão. Não é? Mesmo os conselhos de ética da área da saúde também são condicionados pela cultura de sua época. E mesmo aquilo que nós achamos bom e nos enternecemos e desperta nossa misericórdia também tem a ver com nossa época. O nosso esforço é, o máximo possível, derivando a nossa decisão da palavra de Deus, ver como nos formamos em relação a esse aspecto. Fica claro, por exemplo, que o direito a uma vida que vai nascer é inferior ao direito a uma vida que está vivendo já. Ou seja, se você vai fazer um aborto para que aquela pessoa possa sobreviver, isso está dentro dos princípios da nossa legislação, isso é aceitável. Mas no último caso, enquanto der para levar até que isso não aconteça, é o ideal, mas pode ser que aí chegue um tempo em que isso não é possível. Eu louvo as irmãs e os irmãos aqui, que trabalham na área da saúde,
eu vou dizer uma coisa paradoxal. Eu louvo aqueles que têm conflitos, porque estão buscando tomar as melhores decisões, não estão fazendo aquilo que todo mundo faz, porque, repito, o que todo mundo faz muda. Mas só que a vida já foi tirada. Como no caso que eu mencionei, no caso lá nos Estados Unidos, dos anos 70, que a pessoa disse, eu menti, não fui abusada, e eu agora sou contra. Mas a Corte Suprema definiu a partir dos elementos que tinha e se tornou um exemplo para o mundo inteiro, que sempre cita isso, mas pela metade. Ok? Como eu também estou usando, quase que também uma metade, óbvio. Mas toda essa argumentação é assim, temos que ter clareza a este respeito. Eu não sei se eu respondi ou comecei a introduzir este assunto. Você sabe, né, em boa parte dos hospitais, há conselhos de ética. E bom seria que nesses conselhos de ética, os irmãos e irmãs aqui da saúde os integrassem para ajudar a fomentar uma discussão que não utilitarize a vida. Infelizmente, para um plano de saúde, por exemplo, um corpo vegetativo numa casa ou no hospital tem um nome, despesa. Não tem vida, tem despesa. Se der para ficar longe da despesa, não importa quanto isso custa. Temos que entender o engenho humano, o poder do dinheiro atrás de todas estas questões. Bem, alguém mais? Então, por favor, Yasmin, ela disse que é rapidinho, eu acreditei. O Auster já disse também, mas não acredito que seja rapidinho, mas vamos lá. Vai resumindo aí, resume aí. Eu vou falar bem... Yasmin, fica em pé, por favor. Você é tão bonita, não precisa ver. Eu vou ser bem breve, porque eu sou jovem, né? Então, no meio que eu estou no dia a dia, na faculdade, a gente diariamente é questionado sobre essas questões. E eu vejo que muitas pessoas esperam de nós cristãos uma resposta diferente do que a mídia tem mostrado. De que é normal, de que é certo, de que você vai preservar a vida de uma mulher. Mas quando eu morei na Bahia, e eu era da Igreja Batista de lá, aconteceu que um casal foi para frente e uma mulher estava extremamente arrependida pelo ato abortivo dela. E que ela, mais para frente, ela pensava, poxa, como seria o meu filho? Quais seriam as cores a cor do olho dele? E aquilo gerou um tremendo impacto psicológico na vida dela. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar como um todo, né? Primeiro, como Cristo vê isso, né? O posicionamento cristão quanto a isso. E eu recomendo, assim, para os irmãos, é um filme baseado em uma história real, se vocês puderem assistir, chama Onde Está Deus? Fala muito a questão do aborto e de uma mulher que foi estuprada. E como ela reagiu a essa situação, eu acho que foi um posicionamento muito sábio da parte dela, e que acabou contrariando algumas pessoas, mas ela ficou com a palavra de Deus. Certo. A última palavra, que eu preciso encerrar. Eu prometi que daria uma palavra final também. Não no final, concluindo, no final, eu preciso dar também. Bem, como profissional de saúde, vou aqui colocar o pacote como um todo, certo? Desde o aborto, a eutanásia e outras coisas todas. Já nos idos de 1980, eu vou ser simples e objetivo, porque a irresponsabilidade no nosso meio também leva ao caos que estamos vivendo hoje, na saúde. Então, naquela ocasião, em 1980, em função de tudo isto, não havia o estrupo presente, mas que fosse o estrupo. Não havia o aborto presente, mas que fosse o aborto. E assim sucessivamente. Simplesmente, dentro do gabinete, do diretor, toda a sua equipe, eu então me pronunciei depois que ele chamou-me, com a minha equipe de enfermagem para ouvir-nos. Eu dei razão a toda a minha equipe. E, ao final,
eu coloquei uma situação em que dizia: a sua resposta foi como? Se eu chamasse o corpo de... Eu cheguei ao senhor e pedi: posso chamar ao corpo de bombeiro para vir apagar o incêndio? O senhor disse não, porque o chefe da clínica não está. E se ele voltar e tiver apagado o fogo, pode não ficar bem para mim. Então eu medi as palavras dele, certo? E eu disse em outras, aproveitando esse contexto, eu disse: eu, antes de ser enfermeiro, eu sou um cidadão comum. É minha responsabilidade como cidadão dar assistência àquele que necessita. Em se tratando de eu ser profissional, eu preciso chegar aqui e ter condições de trabalho, equipe, certo? E desenvolver a minha atividade. Assim não acontecendo, se tal fato ocorrer de outra vez, creio que não venha acontecer, eu posso sair daqui, atravessar a Bartolomeu Mitre e outras coisas, chegar lá na delegacia e dizer: no Hospital Municipal Miguel Couto, tem lá o paciente assim, 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 nessas condições, abandonado por tudo e por todos. Então, tem a nossa responsabilidade ética. Colega, vá em frente naquilo que você pensa, naquilo que você vive, porque muitas das vezes a situação que você colocou... Frase final, porque eu preciso terminar. Não, tem outro ponto daqui a pouco. Terminei. Pronto, acabei. Então tá bom, obrigado. Bem, irmãos, só quero dizer duas coisinhas muito rápidas. Lembrem dos pressupostos, como eu comecei. Certo? Segundo, não vamos misturar gravidezes decorrentes de um estilo de vida com aquelas que vêm de uma situação extrema, seja o risco à vida, seja uma violência. Misturou, eu acho que não fazemos bem nem a um e nem a outra coisa. Mas é preciso também eu ainda dizer o seguinte: eu acho que isso nos traz de volta ao primeiro princípio. Quando a chamada mulher adúltera, isso foi o recado que eu recebi lá do psicólogo chamado Apéles Lisboa, Ageu Lisboa, de São Paulo. Quando eu recebi, ele me mencionou, então eu vou usar isso, o encontro de Jesus com a chamada mulher adúltera, em que Jesus termina aquele encontro com as seguintes palavras: vá e não peques mais. Ele não disse, portanto, que aquela mulher não era pecadora, porque eu ouço inclusive esse versículo utilizado para defender a chamada atividade profissional da prostituição, porque Jesus não condenou a mulher adulta, ele condenou. Ele disse: vai e não peques mais, você é pecadora, mas a partir de agora não será mais. Isso é uma diferença muito importante. Segunda palavra que eu quero trazer, aconselhado aqui pelo Ageu, a quem agradeço: não importando as condições, as circunstâncias, uma mulher que decidiu, ou decidiram por ela, em algum momento, conceder ou tomar iniciativa do um ou mais abortos, a sua vida não acabou. Vai ser muito difícil continuar. Mesmo que tudo que falam, muito difícil. É um sofrimento, como mencionou nosso querido irmão aqui, para o resto da vida. Mas, quando Jesus disse: vai e não peques mais, ele disse: eu perdoei os seus pecados. Talvez dissesse: eu perdoei os seus pecados porque você confessou os seus pecados. Então,
Em relação ao aborto, a mesma terapêutica divina se aplica como a outros tipos de pecados. Quando nós pecamos, nós podemos ter paz. Se nós vamos a Deus, pedimos a Ele, confessando o nosso erro, perdão. A nossa vida pode recomeçar. Não temos que levar o resto da nossa vida o peso de um pecado que Jesus, quando nós o confessamos, já lançou no fundo do mar. Por que eu digo isso? Porque é possível que pessoas me ouvindo nesse momento, em outro momento, já tenham em algum momento da sua vida tido esse comportamento. Vai, não peques mais. Isto é, se for decorrência de um estilo de vida, abandone esse estilo de vida. Por exemplo. E aí é uma outra maneira de nós entendermos que inclua a responsabilidade em toda a sua plenitude. Penso que esse deve ser o nosso caminho. Porque, como eu gosto de dizer, quando nós fazemos aquilo que é certo, nós nunca nos arrependemos. Nunca. Na dúvida, não façamos. Porque se nós nos arrependermos, não terá conserto para aquilo que nós fizemos. Isso se aplica a qualquer área da vida, nesta em particular. Irmãos e irmãs, eu agradeço a atenção dos irmãos. Eu não falei a segunda parte do que eu pretendia, mas eu já estava desconfiado que eu não conseguiria mesmo. E quero me colocar à disposição dos irmãos, em qualquer outro momento, pessoalmente ou em alguma outra via, para que esses assuntos sejam tratados de tal modo que a nossa consciência aumente e a nossa dependência da palavra de Deus cresça cada vez mais. Antes de terminarmos, nós vamos cantar essa última música. A terra é outra música, mas tem uma música, com certeza, né? Sobre a fidelidade de Deus, né? E enquanto nós cantamos, quem trouxe então o seu dízimo, a sua oferta, poderá colocar aqui e vamos prosseguir, pedindo a Deus que sempre nos oriente, para que sempre nós tomemos decisões baseadas, firmadas na palavra de Deus, onde não há engano, e levando a sério, nunca há arrependimento e nunca colhemos frutos